Graça e paz a todos. Nós estamos para mais uma aula do nosso seminário, o Seminário de Educação Teológica, Seminário Teológico à Distância, o ESTAD. Esse é o nosso Seminário Teológico à Distância, onde você pode estudar sem sair de casa. Eu sou o professor Gilberto Rebouças, e nós temos o curso básico, 2 anos, o curso médio, que é o que nós estamos agora, com 3 anos, e depois o avançado. Então, o aluno ele pode ir fazendo devagar, fazer o médio, o avançado posterior. As aulas, elas são gravadas, elas são também online, como as de agora, e você pode se matricular conosco pelo número 89380246, Fortaleza, Ceará. 8938, Fortaleza, Ceará. Hoje, nós vamos estar estudando a parábola das bodas. Nós estamos estudando as parábolas, principal método de ensino do Senhor Jesus. Pai do Senhor, meu irmão Biratã. Paz do Senhor, meu irmão. Então, vamos lá. Acabei de chegar. Aí eu e minha mulher aqui. Senhor, pastor. Pai do Senhor, irmã Santa de Deus. Hoje nós vamos estar estudando a parábola das bodas. E eu aumento sempre aqui para ficar melhor para todos nós. Então, a parábola das bodas é o que nós vamos estudar hoje à noite, com a graça de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 22, de 1 a 14. De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho, festa de casamento. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Os bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importando, não se importaram, e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, e enviando suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa. Mas os convidados não eram dignos. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos aqui para mais uma vez estudarmos a tua palavra. Nada somos, mas tu és tudo. Então, por tua bondade, misericórdia e graça, ajuda-nos nesta noite. Ajuda-nos mais uma vez a ministrarmos a tua palavra com graça, com poder.
de saúde, graças a mulher do meu pai já estava me ligando agora. Eu não posso agora dar informações a ela. Então, estamos estudando uma parábola que Jesus contou sobre um rei que celebrou as bodas do seu filho. Então, nós vamos começar a estudar, porque esta parábola, a Judéia, ele caminha para a sua rejeição. Está dando para ouvir aí, irmão Biratã? Dá sim, tá tendo umas falhazinhas, mas É dá para porque a entender internet caiu direitinho. aqui. Deixa eu tentar É, reconectar. A internet que eu fechei a qualquer porta, coisa. fechei a porta aqui, aí ela está reconectando. É porque eu uso duas coisas. Eu uso o computador para eu enxergar e eu uso. Voltou aí, né? Voltou. Então, o que acontece? Nós estamos aprendendo com Jesus e Jesus utiliza o método de parábola. Tem de parar, mas boler, colocar ao lado. Então, Jesus cria uma história com com um determinado objetivo. Jesus percebe cada vez mais que os judeus estão rejeitando o seu ministério. Eles estão ali ao redor, mas eles estão rejeitando o seu ministério. Então Jesus cria uma história para ensiná-los sobre esta rejeição que caminha para o seu ápice, para o seu apogeu, para o momento maior. Então Jesus percebe que eles não estão dispostos. E aí o que está esta Sim, meu irmão, tá dando para ouvir. Pode continuar. pronto. Então, agora, percebendo isso, Jesus cria uma história com o ensino. E nós vamos ver qual é o contexto para que a gente entenda. Nos dias de Jesus, quando havia uma festa, um rei, ele iria passar o trono adiante. Ele tinha escolhido um filho. Geralmente, os reis da época tinham muitas mulheres, mas nem sempre eles escolhiam o filho da primeira. Mas era
Meu irmão está travado. Vai dar certo. Tá dando para ouvir aí, meus irmãos? Agora dá. Aqui a internet está horrível. Então, vamos lá. Então, naqueles dias, era comum o rei escolher um filho e aí fazer o casamento dele. E este casamento anunciava quem seria o sucessor do rei. Então, era comum que as pessoas viessem. E as parábolas de Jesus, as histórias criadas por ele, elas têm algumas nuances, alguns momentos em que elas são completamente diferentes da realidade. Jesus contava coisas que geralmente não aconteciam dentro daquela história. Ele está contando uma história da época, mas dentro dessas histórias, Jesus conta coisas que as pessoas não esperavam. Como, por exemplo, um rei escolhia o filho, fazia uma grande festa e mandava chamar os súditos. Então, era normal que os súditos viessem, porque, afinal de contas, estava sendo anunciado o futuro rei. Então, era comum esperar de uma história sobre o casamento do filho do rei que todos os súditos viessem. Mas essa história que Jesus está contando aqui acontece algo muito diferente do que se esperava. É que os súditos não querem vir. Os súditos vão rejeitar, desprezar o convite. E aí são essas coisas que vai fazer com que as pessoas despertem para ouvir. Que é isso? Que história é essa? Que povo louco é esse? Que ouve um convite desse e joga fora. Que tipo de gente é essa? Então, eu já disse aqui que as parábolas são como espelhos, onde Jesus conta uma história e a gente se vê nela. Quem somos nós naquela parábola? Então, Jesus esperava que os judeus se vissem e soubessem quem eram. E aí, naquela época, se eu quero interpretar bem um texto, eu tenho que saber o seu contexto histórico, a razão de ser daquele texto. E aí, o que acontece? Naquela época, era comum se mandar um convite muito tempo antes para uma festa como essa. Era comum se mandar um convite muito antes para uma festa como essa. E depois, mais ou menos um ano depois, quando já estivesse próximo o dia da festa, mandar um lembrete, mandar uma espécie de segundo convite para lembrar
as pessoas de que elas já foram convidadas há muito tempo e que a hora daquele convite tão importante estava próxima. Então, havia, na verdade, dois convites. Um bem antes, cerca de um ano antes, e depois um convite já perto da festa, um lembrete de que aquele convite fora feito. Então, é o que está acontecendo aqui, que Jesus está contando, é o que está acontecendo. Então, agora que nós já estamos de posse destas informações, nós vamos ver qual é o propósito. Jesus, qual era o objetivo de Jesus ao contar esta história? Era revelar a rejeição do Messias por parte de Israel. E esse evangelho pregado, rejeitado, seria levado a outras pessoas, os gentios. Aquelas nações que eram consideradas pagãs. Pagãs. Então, é um duplo propósito. O primeiro é revelar a rejeição dos judeus à mensagem de Jesus como seu Messias. E mostrar como isso era algo recorrente, não feito uma vez. A segunda era mostrar que, já que esse povo, em sua maioria, rejeitou, ele agora ei, filho, trabalhando. Ele agora iria estender a outras pessoas que não eram dignas, segundo o judeu. Então, um duplo propósito. Agora nós vamos para a parte, já que nós fomos orientados quanto ao costume de mandar dois convites, de escolher um filho, propósito duplo, de revelar a rejeição dos judeus ao Messias, e que essa rejeição ia fazer com que o Messias enviasse a mensagem a outros. Agora nós vamos ver o convite, já que nós já sabemos que esse convite ele tinha duas partes. Então, primeiro vem o convite número 1. As bodas do futuro rei é o maior evento do mundo do Novo Testamento. Então, não era qualquer coisa. De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante, é parecido. Ele colocava uma história do lado para que as pessoas entendessem o que era o reino dos céus que ele estava pregando. A um rei que celebrou as bodas do seu filho. Era comum, nós já vimos. E aí vem o primeiro convite. Então, como era costume, enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. Mas estes não quiseram vir. Já era para os ouvintes estarem ali se tocando. Já era para esse povo estar ali pensando: quem são estes? Eles não quiseram vir. Então o povo ficava ali buscando interpretar. Quem são? Como é que eles ousam recusar um convite do rei para o casamento do futuro rei? Então estão rejeitando duas coisas: o rei de então
e o rei que há de vir. Então, na cabeça do auditório de Jesus, aquilo era loucura. Mas aquelas pessoas não perceberam que Jesus se dirigia a elas. Eles não perceberam que Jesus se dirigia a elas. E eles podiam ter dito, não, vamos pensar, a festa ainda é daqui a mais ou menos um ano, tem muito tempo. Mas eles disseram não antecipadamente. Eles não quiseram cogitar, eles não quiseram pensar, eles rejeitaram o convite feito com bastante antecedência. E aí o que acontece? Como era costume, o tempo passou, e aí vinha o segundo convite. O convite, quando já estava próximo. O primeiro vinha um ano antes, o segundo agora próximo da festa. Lembrando, pessoal, vai haver a festa. Enviou ainda outros servos, o segundo grupo, com o segundo convite. Com esta ordem, dizei aos convidados, eis que preparei o meu banquete. Então agora ele diz, tudo já está preparado. E ele fala do grande banquete para mostrar àquelas pessoas como a festa é maravilhosa. Para que as pessoas do seu auditório comecem a dizer: eu queria estar, ser um desses convidados. Para que o próprio judeu chegue e diga: rapaz, como eu queria um banquete desse, eu não perderia por nada. E aí ele faz questão de mostrar o que está à disposição daqueles que aceitam o convite. Ele diz: olha, os meus bois e cevados, animais gordos, de primeira qualidade, já foram abatidos e tudo está pronto. Tudo. Chegou o momento que todo mundo esperava. Ele faz questão de colocar isso para ver se desperta naquelas pessoas. O convite: vinde para as bodas. E está todo mundo ali. Ninguém está se tocando. E Jesus está contando uma história sobre a rejeição do judeu. E eles estão pensando: olha, qualquer pessoa daria tudo para estar presente a um banquete desse, no Palácio Real, com esta quantidade de comida. Quem recebe um convite assim é um bem-aventurado, é um Macarios, achei, é um bem-aventurado. E aí Jesus conta, vinde às bodas, e o povo está ali assistindo, como se fosse uma espécie de filme, todo mundo querendo saber se o povo vai. E o povo já dizendo: mas como pode? Nem pensaram. Receberam o convite com muita antecedência e já foram dizendo não. Que povo é esse? Então, está passando isso na cabeça do judeu, porque eles não sabem ainda que Jesus está falando. E aí, o que acontece? Nós vamos ver que chega o momento onde a rejeição é definitiva. O convite não era a prioridade. Eles, porém, aconteceu, Jesus agora vai dizer que esses convidados não se importaram. Agora imagine isso na cabeça do ouvinte, daquele que está assistindo ali, daquele que está vendo, ouvindo. Eles devem dizer: que loucura.
Que povo louco! Para o judeu com quem Jesus estava falando, deve ter dito isso. Mas que povo louco! Como é que a pessoa rejeita um convite desse? Aí diz assim, e se foram um para o seu campo? Então, o convite para esses, Jesus mostra que não era prioridade. Eu achei interessante o texto aqui, de um autor, ele diz assim, eles, porém, não se importaram. É muito apropriada, pois o sentido não é que os convidados tenham resistido ao convite, ou tenham zombado do mesmo, embora, historicamente falando, a nação de Israel também tenha feito isso. Mas a indicação dada pela narrativa é simplesmente que eles não tinham tempo para refletir, por não se tratar de coisas que lhes parecessem importantes. Não tinha o condão de alterar o rumo das suas vidas. Então, aquele povo não achou aquele convite prioridade. Prioridade era o campo, era cuidar da plantação. Esse convite não tinha poder de mudar a vida deles. Eles estão olhando, como muitos hoje, para o que pode mudar minha vida presente. O que esse convite me oferece que possa mudar o meu status quo, status de hoje? Então, esse convite parecia que não tinha poder mágico para mudar. Se ele tivesse feito um convite, olha, pessoal, vamos abençoar os agricultores. Esse povo tinha vindo, tinha se interessado. Mas eles não queriam parar aquilo que era prioridade nas suas vidas e admitir a possibilidade de algo que fosse maior, mais importante. Então, eles já tinham declarado nos seus corações o que era mais importante. Não era o rei, seu governo, suas propostas, seus ideais. Não era o futuro rei. Não, não lhes interessava. Por quê? Porque não tinha poder para mudar suas vidas. Para eles, aquilo não fazia sentido. Para eles, aquilo não interessava. Eles interessavam em coisas do dia a dia. Aí, continua. Não tinham desejo algum por inquirição espiritual mais profunda, porque as trivialidades da vida deixavam-nos perfeitamente satisfeitos. Então, eles estavam muito bem obrigados com o trabalhar no campo, com a produção das fazendas. Para eles, o mais importante não era o convite de um rei, nem quem estava reinando, era quanto eles estavam lucrando, o que eles receberiam aqui e agora. Então, por isso, eles rejeitaram. A vida é feita de escolhas. E, infelizmente, esses aqui fizeram a escolha errada. Aí tem um segundo grupo. O convite não era lucrativo. Outro para o seu negócio. Então, um foi para o campo. O povo deve ter pensado, mas que doido, que maluco. Uma pessoa que recebe um convite desse vai cuidar de gado e vai cuidar da fazenda. E aí Jesus disse, mas outro foi para o seu campo, o seu negócio, porque os judeus trabalhavam no comércio, na agricultura, mas Jesus, em sua sabedoria, ele conta que tem aqueles que são negociantes.
Porque se ele conta apenas um, não abrangeria todos. Aqueles que faziam seus negócios iriam se sentir ilesos, não tocados. E aí Jesus, um disse eu vou para o meu campo, o outro disse eu vou para o meu negócio. Aí agora a coisa amplia. Eles estavam muito ocupados com venda, com abrir o seu comércio, com o que poderiam perder caso fechassem um dia. No Antigo Testamento, o profeta, lá nos profetas menores, ele vai denunciar que aquele povo dizia assim: tomara que já passe o sábado, tomara que passem as festas. Por quê? Porque durante o sábado e nas festas ninguém podia comerciar, ninguém podia vender nem comprar. E aquele povo estava maluco para negociar, coisa que eles aprenderam no cativeiro babilônico. Então eles queriam ganhar dinheiro, não tinha tempo para parar e pensar. O negócio era ganhar dinheiro, era lucrar. Algo nada de novo no nosso mundo. Algo muito pertinente para os nossos dias. Eles estavam ocupados com seus negócios e não tinham tempo para pensar em futuro, em rei. Eles estavam pensando hoje: eu vou fechar as portas hoje, eu vou deixar de ganhar dinheiro hoje. Quem vai me sustentar? Eles estavam pensando hoje. E aí Jesus disse que teve um terceiro grupo que foi ainda pior. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Isso era o fim do mundo. As pessoas aí já devem estar, mas como pode? Como alguém pode trocar um convite do rei e do futuro rei, então está insultando o que está no trono e o que estará? Que maluquice, que coisa doida. E Jesus está contando, e o povo está ouvindo e interagindo, pelo menos mentalmente, pensando. Mas tem um terceiro grupo que Jesus disse: olha, este povo agarrou os servos, prenderam, fizeram outra coisa, os maltrataram, era um açoite público, mataram. Aquele convite, quando você manda as coisas por etapas, e a pessoa diz não a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, aquilo vai se tornando algo não bem-vindo. Então, aquele convite, que era uma honra para qualquer pessoa aceitar, para esse povo desta parábola, e por isso está todo mundo querendo saber quem são. Que povo maluco é esse? Quem teve a coragem de agir desta maneira? Então, todos estão curiosos ali, querendo saber como é que essa história termina. Jesus vai e aperta mais ainda e diz: olha, uma parte lá não simplesmente desprezou, foi para o campo, não simplesmente tinha outras prioridades, comércio, mas teve uns que ficaram profundamente irritados com o segundo convite. Se sentiram molestados. Então pegaram os convidados e os humilharam, batendo neles publicamente, até chegaram a matar um. Aí o que acontece? Esse povo rejeitou
o convite que era comum anteriormente e rejeitou o convite da hora da festa. Aí toda ação tem uma reação igual. Jesus vai falar das consequências da rejeição. Até agora, aquele povo ainda não entendeu. Até agora, está todo mundo jogando pedra nesses aqui, mas ninguém ainda entendeu. O rei ficou irado. Então, hoje, a gente entende fácil que Deus começou a chamar o povo de Israel, que Jesus está dizendo, desde o Antigo Testamento, através dos profetas. Mas eles sempre rejeitaram. E agora tem o segundo convite, o convite maior, o convite feito por Jesus Cristo, o Messias. Porque o reino está aí, o reino chegou, o rei está pronto. O escolhido de Deus está na terra. Está chamando os súditos. Mas, assim como aqueles homens rejeitaram os profetas e o seu chamado, rejeitaram também Jesus e seus apóstolos, seus discípulos. Agora, às vésperas da festa, casamento, e aquele povo ainda não entendeu. Jesus está dizendo, olha, meu pai já mandou os profetas, vocês disseram não a eles. Agora eu venho com o segundo convite, lembrar vocês, está na hora. Vocês disseram não. Vocês já mataram alguns, vocês já açoitaram outros. E aí agora Jesus vai dizer, o rei ficou irado. Todas as pessoas dizem, claro, claro que o rei ficou irado. O que aquelas pessoas não sabiam, que Jesus estava falando deles. E enviando suas tropas, exterminou aqueles assassinos. Mateus, que está contando esta parábola de Jesus, ele fala do ano 70, quando Roma enviou suas legiões e eles destruíram a cidade. Foi uma carnificina. E a incendiaram. Então os romanos chegaram. Mas aquele povo não está percebendo que aquela recusa deles, Jesus veio para que, se eles se arrependessem, já que eles não ouviram os profetas, caso eles se arrependessem e aceitassem a Jesus Cristo como o seu Messias, este era o único com poder de livrá-los de Roma. Mas eles rejeitaram o único que podia livrá-los. Mas eles rejeitaram o único que podia livrá-los. Jogaram fora a maior oportunidade da vida. E aí Jesus disse, sabe por quê? Sabe por que que o rei deixou os romanos virem? Por quê? Porque nos dias de Jesus, os evangelhos eles foram escritos com um objetivo. Jesus prometeu que vinha. Não veio logo. O povo no começo ficou entusiasmado, de enteos, cheios de Deus. E aí, aquele povo entusiasmado, cheio de Deus,
ficou alegre, esperando, olhando para o céu, esperando o Messias, esperando o reino, esperando que eles se tornassem cabeça das nações. Mas aquele povo que está seguindo a Jesus Cristo começou a perceber que veio perseguição. Que os romanos assumiram o poder. E Roma está na Palestina. Os judeus são um povo debaixo da bota romana. Roma manda, tem um governante, que é um Asmoneu, o Herodes, e esse está debaixo do jugo romano, pagando imposto e criando mais imposto ainda. Então o povo está debaixo de um duplo poder que exige dinheiro e deixa o povo na miséria. Por isso o povo vai atrás de pão quando Jesus multiplica. Eles estão pagando o imposto pesado a Roma e Herodes está fazendo o templo. E Herodes está fazendo aqueduto, palácios, e o povo gemendo. Então, os discípulos de Jesus, eles não entendiam. Espera aí. Como é que pode? Jesus disse que viria. Não veio até agora. Quem veio foi Roma. Roma está quebrando tudo. Os discípulos que eram de origem judaica ficaram, e agora? O que está acontecendo? Cadê Jesus? Cadê o Messias? Será que ele era o Messias? E agora o povo ficou sem entender. E aí, os apóstolos, como Mateus, João, e muita gente pergunta, mas não foram escritos outros por pessoas judias ou apóstolos? Foram. Marcos e Lucas, Marcos foi respaldado por Pedro. Marcos foi respaldado por Pedro. E Lucas foi respaldado por Paulo. Então, eles agora vão escrever para que o povo de Deus entenda por que Deus permitiu que Jerusalém caísse no ano 70 da era cristã. Jesus disse, olha, porque vocês rejeitaram o convite. Se vocês tivessem crido em mim, eu teria livrado vocês do poder de Roma. Mas como vocês rejeitaram, meu pai ficou irado, tirou o pé do freio, abriu a porteira e deixou os romanos entrarem. Agora, os evangelhos estão explicando, cerca de 20 anos depois, para os cristãos, o porquê Deus permitiu Roma ir. E aí o povo diz, agora a gente está entendendo. Agora faz sentido. Aquilo que parecia loucura, agora faz sentido. E Mateus coloca esta parábola bem aqui, já no fim do Evangelho. Para dizer, olha, Jesus disse, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis guardar você como uma galinha guarda os pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Então agora o povo está entendendo o porquê da destruição de Jerusalém, o porquê dos romanos. É porque o rei, o pai, ficou com raiva, ficou irado com aquela rejeição indevida. E enviou suas tropas, que eram as tropas romanas, agora que estão a serviço de Deus. Exterminou aqueles assassinos e incendiou a sua cidade. E o povo agora começa a ter noção do que ele está dizendo. Os que estão ouvindo isso depois estão entendendo agora.
Agora faz sentido. Então, aquele povo rejeitou. E aí, sua cidade foi destruída, Jerusalém foi destruída, o templo queimado. E aí, o que fazer agora? Aí Jesus vai continuar explicando. Mateus vai usar isso. Jesus está falando para o povo de sua época, muita gente não está entendendo, e Mateus vai escrever cerca de 20 anos depois, para explicar aos cristãos que estão atribulados, para explicar ao mundo por que aquele povo não quis. E aí, o convite agora é estendido. Aquele convite que fora feito a um grupo de pessoas que se achavam superiores, os judeus, agora é estendido para a gente que eles achavam inferior. Agora é estendido para a gente que se acha inferior, que eles achavam. A rejeição dos convidados não impede a realização da festa. Então, o judeu disse, não quero. Jesus continua a história. Olha, eu já sei que você não quer. Então disse a seus servos, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Então lembre-se que aqui nós temos dois momentos. Dois momentos. Original é o primeiro. E o atual. O original foi nos dias do ministério terreno de Jesus, onde ele contou esta parábola. E aqui estão ouvindo os judeus, que estavam rejeitando. E aqui agora, 20 anos depois, mais ou menos, os cristãos que não estavam entendendo por quê. É que pode. Então, nós temos uma parábola que foi contada para um auditório e que depois é contada novamente para outro auditório. O original, contada pelo próprio Jesus. O atual, os cristãos estão sem entender, não entendendo nada. E agora, os discípulos de Jesus, no caso aqui Mateus, vai explicar. Deu para entender aí, irmão Biratã? Sim, meu irmão, estava entendendo, viu? Perfeitamente. Perfeitamente, viu? É uma novidade para mim, como que é assim. Tá bom. Então disse aos seus servos, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Agora imagine a cabeça do judeu. Que convidado maluco é esse? Que convidado é esse? E eles estão dizendo, é verdade. Esse povo não merece. Eles não sabiam o que era com eles. E os cristãos de 20 anos depois estão agora entendendo tudo, dizendo, agora faz sentido. Então, quando Jesus conta isso, que os convidados não eram dignos, o judeu está dizendo, concordo plenamente. E aí, Jesus diz que agora tem um novo convite para os gentios. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrares. De Êxodos, né? Era o lugar onde a rua atravessava os limites da cidade e se dirigia ao campo aberto. Era ali onde ficavam as pessoas comuns. Geralmente pessoas que não eram tão religiosas, pessoas que eram discriminadas, pessoas que viviam viajando, pessoas que não frequentavam o templo todos os dias.
Então, essas ruas que principalmente ficavam fora da cidade, já saindo da cidade, e também naquelas ruas escuras, muitos esmoleres, pessoas que pediam esmola, pessoas doentes, pessoas que o judeu julgava que estavam ali porque eram pecadores. Então, esse povo ficava ali. E Jesus agora manda uma mensagem para esse tipo de gente indigna, que o judeu não chamaria para uma festa. E aí, como eu disse, a história ela tem o objetivo de chocar as pessoas, de tocar nas pessoas, de mexer com a cabeça das pessoas, de levar as pessoas a pensar. E aí Jesus disse, olha, vão agora, e depois das encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quanto encontrares. Aí, imagine agora um judeu pensando isso nos dias de Jesus. Como é que pode? Que história é essa? Primeiro ele diz que aquele povo não quis, e aí o rei, com toda justiça, fez o que fez. Mas agora ele passou dos limites. Que história é essa que um rei vai se preocupar com gente que não tem mérito? Como é que um rei vai mandar convidar pessoas que ele nem conhece? Pessoas que estão à margem da sociedade. Como é que pode? Agora, a cabeça deles ficou assim, agora é que eu não entendi. Mas os cristãos, 20 anos depois, estão entendendo. Ah, rapaz, essa turma aí era nossa, éramos nós. Esse povo aí, esse convite estendido, vem para o cristão de Roma, vem para o cristão de Éfeso, de Corinto, e a turma agora está se sentindo. Agora está fazendo sentido todos os que encontraram. Aí ele vem agora e diz que o convite reuniu pessoas de seus interesses. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram. Então, eles saíram convidando todas as pessoas que estavam nas ruas, sem casa, doentes, pessoas boas e más, não no sentido aqui ético, mas no sentido de como eles eram vistos. Todo tipo de gente. E aí é que o judeu não entende que negócio é esse, está ficando pior. Que história é essa? Ele convida agora gente que nós convidaríamos. Ele convida também gente que nós jamais convidaríamos. Então, agora, nesse banquete aí, a Universal, tem lugar para todo mundo. Como é que pode? Não dá. Nós sabemos que a gente só convida gente boa. Tem gente ruim, não. Aí diz assim, e a sala do banquete ficou repleta com os convidados. Agora tem gente. E aí o povo da época não está entendendo nada. O judeu da época não está entendendo. Que é com eles. Jesus chamou, eles rejeitaram, e agora, eles gentios, eles judeus que eles consideravam pecadores, gente aleijada, gente fora da sociedade, gente que ninguém convidaria, foi convidada por um rei. Aí aquilo que não fazia sentido nos dias de Jesus para o judeu, agora faz sentido total para os cristãos a quem Mateus está escrevendo. Os cristãos de origem judaica, que não estavam entendendo nada. E os cristãos de origem gentílica. E o rei mostra agora que estar na festa não é suficiente. O rei examina se suas exigências são obedecidas.
E Jesus diz: entrando, porém, o rei, eles convidaram todo tipo de gente. Convidaram todo tipo de gente. E estas pessoas vieram por N motivos. E aí ele vai nos dizer: entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E lhe perguntou: amigo, como entrastes aqui sem a veste nupcial? E ele emudeceu. E agora o que, que acontece? Naquela época, você pode ver isso na Odisseia de Homero, vai se falar: entraram cada um em um banheiro e foram lavados pelas mãos de criados, untados os vestidos novamente com mantas frouxas e vestes resplandecentes, e assentaram-se ambos ao lado do trono de Menelau. Isso era comum naquele mundo, é que o rei dava uma veste às pessoas que entravam pela porta. Então era comum aquelas pessoas serem recebidas e ter uma espécie de ritual onde as pessoas que aceitaram o convite, elas eram reconhecidas. Mas, naquela época, nós já vimos Jerusalém, ali a Judéia, é muito quente de dia. É quente, calor terrível. Mas há uma mudança, lá é uma terra de contraste. Aquela terra que é quente demais durante o dia, durante a noite ela é fria, ela esfria bastante. Então, durante a noite, ali é um frio terrível. E as pessoas que não tinham casa, as pessoas que mendigavam, as pessoas que estavam na rua, elas estavam ali no que era chamado de trevas exteriores, que o pessoal não pode ler isso, que já pensa logo que é o inferno. Então, o que eram as trevas exteriores? O que eram as trevas exteriores? Trevas exteriores era o, o mundo fora do palácio, os becos, as vielas do mundo, as vielas, onde as pessoas estavam morrendo de frio e de fome. Então, onde as pessoas não tinham comido e elas estavam com muito frio e numa escuridão terrível, porque fora dos muros não havia iluminação. Havia iluminação dentro das casas, mas fora não. Fora as pessoas estavam em trevas terríveis, estavam com fome e estavam morrendo de frio. Então, o que, que acontece? Aquele povo, quando estava ali e via uma casa grande, iluminada, então eles tinham vontade de ir para lá. Então eles tinham vontade de ir para lá. Eles queriam ir, porque eles viam que ali agora surgiu uma luz. E dentro daquela casa tinha duas coisas que eles queriam, além da luz, que era comida e fogo para aquecê-los. Então era comum que as pessoas não queriam nem saber quem era, se era do rei,
se era um rico, o que eles queriam saber é: ali tem uma luz. É para lá que a gente vai. Ali tem fogo para aquecer. É para lá que a gente vai. Ali tem comida, então a gente está morrendo de fome. Então é lá que é o nosso lugar. Então, os miseráveis, os marginalizados, eles iam para aquelas casas. Eles iam para aquelas casas. Aí, deixa eu só responder aqui mesmo, que a minha neta está ligando direto aqui. Então, vamos lá. Então, as pessoas entraram. E esse povo, eles não entravam pela porta. Eles faziam o seguinte: eles pulavam a cerca, o muro, pegavam, geralmente, aquelas portas, não tinha, havia janelas ali. Havia o quê? Janelas ali. Então, as pessoas, elas não tinham ido ali por causa do convite. Elas tinham ido ali por causa da luz, por causa do fogo para aquecê-las, por causa de comida. Eles estavam morrendo de fome. Eles nem sabiam o porquê da festa. Eles tinham outros interesses. Aqueles, os primeiros chamados, foram aqueles que tinham interesse diferente do interesse do rei. Eles tinham seu campo para cuidar, seu comércio. Eles ficaram importunados, que eles se acharam justos. Esses outros aqui têm interesse, mas é aquecer-se, comer e ter luz, para poder enxergar um palmo adiante do nariz. E aí eles entraram por qualquer lugar. Aí eles entraram pela primeira brecha que apareceu. Procuraram, apareceu, para todo mundo lá comendo. Eles nem sabem o que está acontecendo, se é o filho do rei ou não. E aí, como eles não entraram pela porta, eles entraram por outro lugar, o rei observou e percebeu: olha, tem gente aqui que não veio pelo lugar correto. Tem gente aqui que veio, mas não está interessado no reino. Tem gente aqui que veio e entrou por outro canto. Tem gente aqui que veio e não sabe nem o que está acontecendo. E como nós temos pessoas hoje que vieram e não vieram por causa do rei, nem do Messias, não vieram mudar de vida, não vieram para o cristianismo de Jesus Cristo arrependidos, não tiveram consciências do pecado, mas vieram por necessidades outras, como cura, comida, aquecer-se espiritualmente ou até materialmente. Vieram por outros motivos que não o convite do rei. E entraram. Só que um dia eles vão perceber que entraram por motivos errados.
que estão ali, mas não são dali. Que vieram, mas não entenderam o convite. Vieram por outros cantos. Vieram, não pela porta, que entraram ali. E aí aquele homem, quando o homem disse, aí, como é que você entrou aqui? É claro que ele não ia. Ele está dizendo, esse homem já sabe. Ele já sabe que eu moro na rua, que eu entrei aqui sem convite. Ou que eu vim aqui pelo motivo errado, eu não estou disposto a me submeter à lei de rei nenhum. Eu me contento com uma luz, eu me contento com um jantar. Se eu conseguir o jantar de hoje, já estou feliz. E eu me contento com um pouco de calor para aquecer meus ossos que estão gelados. Era gente que não tinha entendido a dimensão, a grandeza do convite. E aí aquele homem disse, como é que é possível você estar aqui? A pergunta que nós fazemos hoje é, como é possível uma pessoa ter chegado, que é possível, melhor dizendo, uma pessoa ter chegado numa igreja, mas não pertencer ao reino. E ela veio ali para que Jesus fosse apenas alguém que ajuda nas lutas desta vida. Elas ouviram que dentro de uma determinada religião, elas podem encontrar um alimento, podem encontrar uma ajuda, que alguém pode orar por elas e a vida delas aqui dar uma melhorada. Mas eles não entenderam a grandeza do convite. Que a grandeza do convite não é simplesmente para solucionar questões desta terra, mas para Jesus governar, reinar nos nossos corações, para que a gente possa reconhecer o convite, reconhecer nossa indignidade, se submeter à sua vontade como rei, deixar que ele governe todas as áreas da nossa vida e entender que ele não é apenas alguém que cuida de necessidades que passam, temporárias, mas que ele é alguém que tem uma proposta não apenas para dar um alimento, não apenas para suprir uma necessidade temporária. Ele não faz apenas paliativos, ele cuida, ele abre porta de emprego, ele cura, ele resolve problemas relacionais. Mas não é isso. Ele não veio aqui apenas para nos aquecer numa noite. Ele não veio apenas para nos dar um bom emprego. Ele não veio apenas para curar as nossas emoções e o nosso físico. Ele não veio apenas para isso, embora faça. Mas ele veio para reinar em nossas vidas, para governar todo o nosso ser e para sempre. Então, o convite é para que ele seja o nosso rei. O convite do Evangelho não é para Jesus solucionar alguns problemas. E depois a gente diga a ele muito obrigado. Quando eu estiver em problema, de novo eu volto. Não, o convite é para que nós o aceitemos como rei
estipulado por Deus, como rei colocado por Deus, e que ele veio para resolver o principal problema da nossa vida, que é a nossa alma, que é a nossa vida eterna, que não são apenas temporários, paliativo, mas algo que resolve. E aí, como aquele homem não entendeu, como aquele homem entrou para outro lugar, nós temos muita gente hoje que não entendeu, que nunca se arrependeu, que chegou numa igreja, numa religião, e ele foi porque estava doente, ele foi porque estava desempregado, ele foi por N motivos, N fatores, e não é o fator do arrependimento, do reconhecimento de Jesus como rei, como senhor de sua vida. E aí entraram. Aí o que acontece com aqueles que assim procederam, que entraram? Muita gente dentro da religião sofrendo, muita gente dentro das igrejas sofrendo, e não sabe por quê. Aí, então ordenou ao rei, então ordenou o rei aos serventes, amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora. Ou seja, ele não pode ficar aqui. Nós não viemos a... Eu não fiz uma festa apenas para matar a fome e para aquecer quem está morrendo de frio. Eu fiz a festa para aqueles que são súditos do meu filho, que o recebem como rei. E se lançai fora. Onde? Nas trevas exteriores. Aquele povo que, por um momento, tinha usufruído da casa, da iluminação, da comida. Aquele homem, ele, ele viu a casa, sentou ali, junto dos convidados. Aquele homem, ele comeu. Aquele homem sentiu o calor gostoso do fogo numa noite de frio da Palestina. Mas ele não entendeu o mais importante. Ele não entendeu o que estava acontecendo ali. Então, nós temos muita gente hoje que já chegou na festa do reino, que já ouviu pregação, que já chegou a ter cargos, pessoas que trabalham, pessoas que foram abençoadas na vida financeira, em todas as áreas da vida, mas pessoas que nunca se arrependeram, que entraram no cristianismo por outros fatores, até porque muitos não pregam o evangelho, e aquela pessoa entrou por uma janela e não pela porta. Não se arrependeu. E aí nós temos tanta gente que aí o cristão começa a entender, é possível chegar no cristianismo, entrar por uma janela e prosperar, ter carro, ter bom emprego. Aquele homem comeu. Aquele homem, ele se aqueceu. Aquele homem, ele só não tinha o que se esperava dele. Ouvido o chamado. Agora, então aquele homem vai ser jogado para o lugar de onde ele veio. Muita gente que foi abençoada por algum momento. Muita gente que foi procurar Jesus
e recebeu o que ia procurar. Foi procurar. Foi procurar cura, recebeu. Foi procurar emprego, recebeu. Mas esteve tão perto do mais profundo convite e não conseguiu ouvir. Por quê? Porque seu interesse era outro. Porque sua prioridade era coisas deste mundo. Porque estavam com tanto sofrimento que seus olhos estavam fechados para coisas maiores. E aí Jesus conta que aquele rei disse: lançai nas trevas, lá fora, bota para o escuro. Ali haverá choro e ranger de dentes. Era isso que acontecia nas ruas de Jerusalém. À noite, com os mendigos, com aqueles que estavam entregues à escuridão, ao frio aterrador, ao frio que queimava os ossos. Ali havia choro e ranger de dentes. Jesus está falando das ruas sem luz, sem agasalho. É possível que ele pensasse no inferno? É. Mas o que ele está dizendo aqui em primeira mão é que aquele homem, ele teve o que foi buscar. Ele não queria, ele não veio ali interessado em um rei. Ele veio ali interessado em luzes, interessado em um prato de comida, interessado em aquecer-se por uma noite. Ele já teve. Não havia mais razão dele estar ali. E nós temos que nos perguntar qual é a motivação que nos levou a Cristo. Porque é possível que alguém possa ter ido pelo motivo errado, mas que resolva mudar e chegue pelo caminho. Diga: Senhor, você já imaginou? Jesus podia ter dito nessa história, mas aquele homem disse: tem misericórdia de mim. Eu vim aqui pela maneira errada, mas hoje te conheci, tu és meu Senhor. Eu quero que tu reines na minha vida, eu quero ser cidadão do teu reino. Aquele homem teria recebido uma veste, teria sido convidado para entrar pela porta da frente. E teria participado não apenas de uma noite. Então, lembremos, Jesus não veio aqui para nos socorrer momentaneamente. Ele veio esperando ser rei de nossas vidas. Ele veio esperando governar nossas vidas, governar nosso ser rei. Então, o que nós buscamos? Porque o que nós buscarmos, nós vamos ter. Se a gente só busca coisas temporais, a gente até pode tê-las. Tem um monte de lugar aí que as pessoas estão contando vitória porque receberam as coisas temporais. Mas o que é terrível é que estas pessoas ainda não entenderam que o que é terreno, elas não perceberam. E elas entraram no reino pelo lugar errado, pela motivação errada, em busca de coisas que não eram as que o rei pretendia que elas buscassem. E por isso muita gente passa um tempo, passa às vezes muito tempo e depois cai fora. Porque não veio pela motivação errada, então buscou. E aí, no dia que aquilo que ela busca não está mais ali, porque aquela festa iria acabar,
A festa no judaísmo durava, às vezes, 7 dias, mas no 8º dia não tinha mais pão, tinha um rei. E quando a gente busca apenas coisas materiais, um dia essas coisas vão se acabar. Mas o que é eterno vai ficar. E aí diz assim, a festa era um teste de lealdade, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, o convite foi enorme. Teve gente que rejeitou. Teve gente que veio e até entrou, mas entrou pela porta errada, com o objetivo errado, em busca. Deus nunca prometeu. Entrou porque achou que ali podia ajudar, dar uma ajuda. E aí, mas eles nunca tiveram disposto a se submeter ao reino, a ter um rei, a ter um governante, a compreender, a se aprofundar, a receber de Deus. Então Jesus disse, olha, chamados são muitos, mas poucos são aqueles que entenderam a profundidade, poucos são aqueles que me recebem como rei, poucos são aqueles que querem se sujeitar e que querem entrar pelo caminho certo. E aí a gente pergunta, eu fiz aqui, a parábola cumpre seu papel de espelho. Quem somos nós nesta parábola? Nós temos que responder. Nós somos aquele tipo que rejeita. Por que aceitamos o convite? Nos fez aceitar esse convite. Porque aceitamos o convite. Estamos na festa pelo motivo certo? É possível a pessoa estar na festa por um tempo, mas vai chegar um momento que o rei vai dizer: você não era para estar aqui. Você está aqui pelo motivo errado. Somos penetras ou convidados? Que tipo de jeito nós somos? Estamos dispostos a prestar lealdade ao rei? Nossa maior prioridade é participar da festa? Estamos na festa pela oportunidade que ela confere ou pelo amor ao rei? Nós estamos na festa apenas para aquecer, apenas para receber algumas bênçãos que nós julgamos ser imprescindíveis? O rei governa realmente todas as áreas da nossa vida? Estas são apenas algumas respostas que a parábola de Jesus Cristo exige de nós. Então, hoje é possível. Qualquer pessoa que descobriu. Então, nos dias de Jesus, o povo não entendeu muito. Quando Mateus escreveu, ele já tinha entendido. E ele escreveu para explicar ao povo que agora entendia que aquele grande convite tinha sido recusado pelos judeus e não entendido por muitos gentios. Mas Jesus deixa claro que alguns entenderam. E ele diz, muitos são chamados, mas poucos. Poucos são aqueles que entendem, poucos são aqueles que se submetem. E hoje você pode ter entendido. E você pode dizer, Senhor, eu entrei aqui por causa de um amor não correspondido. Eu entrei aqui por causa de uma doença. Eu entrei aqui porque eu queria ser religioso. Eu entrei aqui por desgosto. Eu entrei aqui por desespero. Mas eu nunca senti a necessidade de um arrependimento, de uma purificação. Eu nunca quis tê-lo como rei. Mas agora eu quero. Eu quero que tu governes, Senhor Jesus, na minha vida e na minha alma. Então, que Deus possa abençoar você onde você estiver. E você vai assistir esta aula. Então, saiba que é possível você que entrou na igreja pela porta errada, que entrou por outros motivos, buscando outra coisa, que possa descobrir qual é o real propósito. É de Jesus governar a sua vida. Para você
que, como judeu, rejeitou de primeira. Você que entendeu agora que esta parábola está mostrando como espelho essa história, a sua vida, as suas atitudes. E você se viu e disse, professor, pastor Gilberto, eu agora me vejo, eu me vi aí, quantas vezes eu tenho rejeitado, há quanto tempo eu tenho ouvido Jesus me chamando. Ele já colocou pessoas no meu trabalho, na minha vida, pregando, e eu rejeitei, eu disse não, até agredi a uns, até maltratei a uns. Mas hoje você pode dizer, Senhor, eu quero que tu reines na minha vida. Hoje você pode se arrepender e dizer, Senhor, estava errado. E você que entrou pela porta errada, entre hoje pela porta do arrependimento. E convide Jesus para governar sua vida. E sua vida vai mudar. Deus abençoe, em nome de Jesus. Alguma pergunta, irmão? Não, pastor, foi tudo bem. Então, Deus abençoe. Vamos meditar nessa palavra. Deus abençoe a você e seu pai. E amém. Vamos orar por ele. Eu também, pessoal. Eu estou com uma neta internada, estava me ligando aqui agora, eu acho que vocês viram. Sim. E eu estava com uma netinha também, e a minha neta mais velha, então agora eu vou tentar resolver agora. Ore por mim. Um abraço. Oraremos. Oraremos sim, pastor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus lhe abençoe.